É um estudo que a gente vai começar falando da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, mostrou que a imunização contra a gripe pode estar relacionada a quadros menos graves de Covid-19. Aqui no Brasil, o Sistema Único de Saúde iniciou sua 23ª campanha de vacinação contra a gripe comum. Não vamos confundir, hein, gente? Exato. Porque está acontecendo no mesmo tempo que promove a vacinação contra a Covid-19, que começou lá no fim do ano. Um pouquinho atrasada, mas começou, né? Até o dia 9 de julho, o Ministério da Saúde pretende vacinar 80 milhões de pessoas contra a gripe. Agora, perguntas que surgem, né, Lu e Lê? Será que podemos tomar as duas vacinas? Para esclarecer essa e outras dúvidas, a gente conversa agora via Skype com o infectologista Dr. Renato Kifuri, que é o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. É um prazer, uma alegria muito grande falar com o senhor, viu? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Olá, Luara. Prazer revê-la. Olá, Letícia. Prazer também. Sempre um prazer falar com vocês aí do Santa Receita. Oi, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente nesse dia tão especial, viu? Prazer é meu. E para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, a diferença entre as duas vacinas, porque elas não são a mesma, certo? Exatamente, Letícia. Você tem duas doenças que às vezes podem ter sintomas semelhantes, né? As duas causam infecções respiratórias, ou seja, ambas delas, a Covid e a gripe, dão febre, dão tosse, dão mal-estar. E muitas vezes é muito difícil, às vezes são até indistinguíveis clinicamente, você saber se você está com gripe ou com Covid. Às vezes você tem um sintoma muito típico, como aquela perda de olfato, você fala, não, isso deve ser Covid. Mas, em geral, os quadros gripais, eles podem ser o vírus da gripe ou o vírus da Covid. Só os testes aí é que separam uma coisa da outra. E as vacinas também são diferentes, como são agentes diferentes, são vírus diferentes. Quem toma vacina da gripe não está protegido de Covid, nem quem toma vacina de Covid está protegido da gripe. Então, você precisa tomar as duas vacinas, uma para uma doença, outra para outra doença. É como tomar vacina de pneumonia e de meningite, como tomar vacina de coqueluche, de catapora, de sarampo, de cachumba. São doenças diferentes e, consequentemente, as vacinas são também diferentes. Agora, doutor, boa tarde para você. A gente está acompanhando, né, duas campanhas de vacinação. A gente soube agora, né, que as gestantes também estão incluídas aí numa lista de prioridades para receber a vacina da Covid-19. Mas como que quem está incluso na lista de preferência, tanto da Covid quanto também é público-alvo da campanha nacional de vacinação para a gripe? Como tomar as duas vacinas que são importantes sem que uma atrapalhe a outra? Você tem toda a razão, Luara. Boa tarde para você também. Quando fala que essas duas campanhas trazem uma dificuldade enorme, porque na verdade são 3 campanhas. Uma para a primeira dose da Covid, outra para a segunda dose da Covid e outra para a gripe. Então as pessoas que são pertencentes a esses grupos prioritários têm que ir 3 vezes tomar vacinas. Não há estudos ainda que permitam a gente aplicar no mesmo dia a gripe e a Covid, mostrando que não há nenhuma interferência. Uma pode interferir sim na outra, a gente não sabe. Então a recomendação é dar um intervalo de 2 semanas entre a vacina de gripe e a da Covid, seja ela a primeira ou a segunda dose. A gente o governo tentou na campanha separar um pouco, começar pelas grávidas, pelas crianças que não eram ainda do grupo da Covid e pelos profissionais da saúde que já foram vacinados da Covid e deixar os idosos para maio. Quando começa a segunda fase da campanha da gripe, a gente vai começar a vacinar os idosos, que boa parte já deve ter sido vacinado da Covid. Tentando aí não coincidir muito o período de aplicação das duas vacinas. Mas vai ter gente que vai estar lá na hora de tomar a gripe ou a segunda da Covid e vice-versa. Então aí a preferência é a gente fazer primeiro a da Covid, porque aí a gente dá importância para a doença que está mais circulando agora. Espera 15 dias e faz a da gripe e completa o esquema da Covid depois. Agora, doutor, são duas campanhas que correm praticamente ao mesmo tempo. Interessante, aqui eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a importância que tem uma e a outra. Primeiro, a questão da vacina contra a Covid-19, né? A gente sabe que não vai prevenir a doença em si, mas reduz e diminui bastante os efeitos. Não acontece o que está acontecendo hoje, que leva um paciente, por exemplo, para um leito de UTI até a morte, né? Infelizmente, milhares de vidas perdidas para essa pandemia
aqui no Brasil. Agora, a questão da vacina contra a gripe nesse momento é importante, porque antes dessa vacinação contra a gripe, aquele tal negócio, né, doutor? Apresentava um sintoma gripal, que é muito semelhante à Covid-19, tinha que correr para um posto médico. Apresentou, o médico automaticamente estava afastando essa pessoa. Agora, tomando a vacina contra a gripe, previne de fato, né, que aconteça esse tipo de confusão também. Nós temos que lembrar que a gripe é uma doença, Eduardo, que acomete mais ou menos 20 a 30% das crianças todos os anos. O vírus da gripe tem essa característica, ele muda, né? Ele sofre umas mutações muito mais frequentes que o próprio vírus da Covid e faz com que todo ano a gente tenha essas epidemias anuais. Não é que nem sarampo, que nem catapora, que nem cachumba, que a gente só tem uma vez na vida. Por que é diferente, né, do vírus da gripe? Porque ele se transforma, ele sofre pequenas alterações, engana o nosso sistema imunológico e o ano que vem a gente fica gripado de novo, no ano que vem fica de novo, ou pode ficar. 20 a 30% das crianças são infectadas anualmente, 10 a 20% dos adultos todos do mundo acabam pegando gripe por ano, né, ou a cada ano. O que dá uma enormidade de faltas ao trabalho, que dá uma enormidade de casos que precisam ir a pronto-socorro, que dá uma enormidade de casos que são hospitalizados, que usam antibiótico, que são internados, e cerca de 1.000 mortes a gente tem por ano pela gripe, independente da Covid-19. Então é uma doença contra a qual a gente já faz campanhas há 20 anos no país. Então a gente vem aumentando o número de indivíduos ali, vamos dizer, beneficiados pela vacina da gripe, a ponto de hoje vacinarmos cerca de 75 milhões, um terço da população brasileira recebe a vacina de gripe todo ano. Então essa é uma vacina importantíssima. A despeito de nós termos essa virose, de termos essa doença circulando, essa vacina disponível, agora vem a Covid, né, que atropela os outros vírus respiratórios. Nós não estamos falando mais de 1.000 mortes por ano de gripe, nós estamos falando de 3.000 mortes por dia de Covid. É completamente desproporcional o impacto que a Covid está tendo, mas todas são importantes. Então precisamos vacinar com as duas, porque as duas trazem sérios problemas para a sociedade, para os hospitais, para a carga da doença, para os serviços de saúde já saturados e para a saúde de cada um de nós, né? Doutor, e para quem ainda não foi vacinado, qual é a prioridade? A da Covid ou a da gripe? Letícia, se já chegou a sua hora de ser vacinado para as duas, comece pela Covid, né? A Covid, como eu falei, tem um impacto hoje muito maior, circula muito mais, então não dá para fazer as duas no mesmo dia, começa pela Covid. A Covid, sem dúvida, hoje é uma prioridade, acima de qualquer outra vacina. Se você tem uma vacina de hepatite, uma vacina de tétano, deixa essa de lado, faz a da Covid primeiro e depois a gente completa o calendário vacinal. Agora, doutora, uma outra questão também. A gente sempre fala dos cuidados que ainda são pertinentes, distanciamento social. A gente precisa alertar porque as pessoas comparam a Covid com outras doenças e que para nenhuma outra doença tem a questão do distanciamento social. Mas é importante salientar que também quem já recebeu a primeira dose, a segunda dose de vacina, ainda é momento de muito cuidado, né? Questão de consciência também, né? Sem dúvida, Luara, porque a gente, por alguns motivos, né? Primeiro porque nós estamos num momento de altíssima circulação do vírus. Não é que nem Israel, não é que nem nos Estados Unidos. Hoje eles já vacinaram mais da metade da população e já estão permitindo sair ao ar livre sem máscaras, né? Então isso é uma recomendação para quem já vacinou muito e está num outro momento da epidemia. O vírus aqui no Brasil está circulando demais. Nós temos muitos casos, então é muito mais fácil você adquirir a doença. Como a vacina não vai proteger 100% dos vacinados, você pode ter a doença, mesmo tendo tomado a vacina, você deve se proteger. E segundo, essas vacinas podem não te deixar doente, ou pelo menos gravemente doente, mas pode fazer com que você adquira o vírus e transmita. Então, mesmo você estando vacinado, você pode não adoecer, mas ser um transmissor na sua família, no seu trabalho, no transporte público. Então, é importante manter o distanciamento, a máscara, por uma questão de cidadania, por uma questão de responsabilidade. Você pode até estar protegido das formas graves, mas você pode continuar contaminando outras pessoas. Eu acho que viver em coletividade é isso, né, Laura? A gente tem que olhar para o próximo, entender o momento da pandemia que nós estamos e colaborar com uma disseminação menor do vírus na comunidade. Doutor, aproveitar agora, porque está chegando dúvidas do pessoal que está acompanhando a gente aqui
no Santa Receita, a Josefa, do Rio de Janeiro, escreveu para a gente pelo WhatsApp, mandou, em relação às vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil. São duas, né? Autorizadas e que estão sendo utilizadas nessa campanha nacional de imunização contra o coronavírus. A AstraZeneca, da Universidade de Oxford, e também a Coronavac, que é a vacina chinesa. Existe aí, doutor, queria que o senhor explicasse um pouquinho, uma diferença do intervalo entre a primeira e a segunda dose. Por que tem essa diferença? Isso diminui em algum ponto a eficácia delas ou não? Olha, Josefa, excelente pergunta, porque esse a gente ainda tem o mês que vem, na verdade, chega amanhã no Brasil mais 1 milhão de doses de outra vacina que é a da Pfizer. Então são 3 vacinas que nós vamos ter aqui no país diferentes, o que traz um pouco de dificuldade aí no desafio de a gente não manter a primeira dose igual à segunda dose. Nós não temos estudos, pode começar com a Pfizer, terminar com a Oxford, pode começar com a Oxford, terminar com a Coronavac. Não sabemos, então a gente deve manter a mesma dose, o mesmo fabricante na primeira e na segunda dose. Os estudos mostraram que para a vacina da Coronavac, se você fizer entre 2 e 4 semanas a primeira e a segunda dose, o indivíduo fica ok, bem protegido. Com a vacina da AstraZeneca, eles fizeram um estudo mais detalhado, com diferentes intervalos entre as doses. Estudaram indivíduos que tomaram a primeira e a segunda dose com 1 mês, com 2 e com 3. E o que eles viram é que a eficácia entre as doses, ou seja, quem tomou a primeira dose e ficou até 3 meses sem tomar a segunda dose, continuava protegido mais ou menos em 75%, era a proteção que a primeira dose trazia já para esses indivíduos. E foi assim que a vacina acabou sendo licenciada, consta na bula e é a recomendação do Ministério para a gente fazer um intervalo maior, porque a resposta se mantém protetora e com isso a gente consegue vacinar mais pessoas, né, num primeiro momento com uma quantidade pequena de dose. Com a Coronavac a gente não tem essa informação. A gente não sabe se esperar 2 meses, 3 meses, 4 meses, o que acontece. Então, por isso que estamos sendo mais rígidos com o intervalo da Coronavac de 1 mês e a gente aguarda até 3 meses para fazer a segunda dose da vacina de Oxford. Agora, doutor, o que a gente também enche de esperança nesse cenário todo, né? Agora a 3ª vacina chegando aqui no Brasil, mas também estamos ouvindo falar de pesquisas de vacinas brasileiras, a Butanvac e também a Versamune. São dois laboratórios diferentes, farmacêuticas diferentes, pesquisas diferentes. Em que pé estão esses 2 estudos, pesquisas e vacinas brasileiras que, com certeza, além de nos encher de orgulho, também de esperança? Você tem razão, Laura, que seria muito bom se nós conseguíssemos desenvolver aqui no Brasil uma vacina 100% nacional, ou seja, não ficasse na dependência desses insumos farmacêuticos vindo do exterior e que a gente ficasse com uma velocidade tão pequena de vacinação como a gente está hoje. Mas, infelizmente, essas vacinas brasileiras são muito incipientes ainda. Até agora só foram estudadas em laboratório e em modelos animais, em macacos que eles começaram a estudar. Ou seja, elas vão começar a ser estudadas nos seres humanos agora. Então há um longo caminho ainda a ser percorrido para ver, ajustar a dose, ver se elas são seguras, se não trazem efeitos colaterais, saber se precisa de 1, 2 ou 3, se precisa da quantidade da vacina para ser administrada, intervalo. Tudo isso precisa ser ainda estudado, e saber se ela funciona, se ela realmente de fato vai proteger alguém da Covid ou não. Então nós estamos muito longe de termos uma vacina hoje aplicada dessas duas, né, que são as mais avançadas brasileiras e que espero que dê certo. Óbvio que os estudos ganhem celeridade, sejam mais rápidos possíveis, mas ainda hoje não há esperanças de contarmos, por exemplo, esse ano com nenhuma dessas vacinas hoje no braço dos brasileiros. Vamos torcer para que elas deem certo, mas que nós temos um caminho longo ainda a percorrer para que essas vacinas sejam, de fato, licenciadas e comprovada sua eficácia. Caminho longo, doutor, porque eu quero aproveitar agora e fazer uma última pergunta para o senhor, porque muita gente tem comentado sobre esse assunto. Será que um dia a gente vai estar totalmente livre dessa pandemia do coronavírus? A gente sabe, o senhor falou aí do vírus da gripe, né? Que volta e meia sofre mutação praticamente todo ano, por isso as vacinas precisam ser atualizadas constantemente pelos laboratórios, isso a vacina da gripe. Agora tem a questão da Covid-19. A gente já está ouvindo falar aí de várias variações, mutações da Covid-19, do coronavírus. Tem um dia que a gente possa pensar agora, doutor, vacinando certinho, obedecendo as recomendações sanitárias, a gente reaprendeu, principalmente, lavar as mãos
corretamente, usar a máscara, álcool em gel, ou seja, distanciamento social. Tem um dia que a gente pode pensar que a gente vai estar livre ou não. Esse vírus vai praticamente fazer junto com a gente, vai andar junto com a gente todo o tempo. Olha, a Covid nos ensinou, Eduardo, a não fazer tantas previsões. Todo mundo que ousou fazer previsão de tempo, de data, de quando vai acabar, de quantos mortos vamos ter, de quantos casos, errou e a gente vem se surpreendendo. Então, é muito difícil a gente estimar cenários futuros. O que esses vírus pandêmicos historicamente nos ensinaram é que à medida que ele vai circulando muito, vai infectando muitas pessoas, a tendência com o passar do tempo, ele não ser mais um vírus pandêmico, epidêmico, causando os grandes surtos, mas ele se acomodar, ele se adaptar a uma circulação. Assim foi, por exemplo, com o H1N1, né? Lembra do H1N1 2010, 2009, quando ele surgiu? Todo mundo de máscara, muitas vítimas. E hoje o H1N1 circula entre nós, é um dos vírus da gripe, inclusive está na vacina. Ele causa uma gripe indistinguível das outras gripes por outros vírus, H3N2, vírus B, que causam vacinas da gripe. Então a tendência é ele se adaptar com o passar do tempo, assim historicamente tem sido com as outras epidemias, e que vire e se transforma até num vírus sazonal, na época do ano, no inverno ele vai circular mais, no verão menos, então ele vai ter essas ondas, a impressão que a gente tem é essa, mas não conseguimos hoje estimar de quando isso ocorra. Se nós vamos precisar de vacinas que se modelem a essas variantes com essas mutações, também não sabemos. Sabemos que ele tem muito menos mutações do que o vírus da gripe, pelo menos metade das mutações que o vírus da gripe sofre, o que traz uma estabilidade maior e talvez uma necessidade menor de revacinação. Não conhecemos, portanto, por exemplo, duração de proteção das vacinas e nem da infecção. O indivíduo infectado, será que ele pode se reinfectar? Por quantas vezes? Pode ter 2, 3, 4? Depois de 2 vezes nunca mais pega? A vacina protege contra 1 ano, 2 anos? Então, são perguntas ainda sem respostas, a maioria delas relacionadas a essa nossa resposta imunológica. Então, vocês me convidem daqui uns 2 ou 3 meses, que eu vou ter o maior prazer de voltar aqui e, quem sabe, responder algumas dessas perguntas que ainda não têm resposta. Mas você disse tudo, Eduardo, o cuidado hoje é esse. A vacina, para boa parte dos brasileiros, é o distanciamento. Não social, tá, Eduardo? Não vamos falar de distanciamento. Você pode sociabilizar, que nem nós estamos sociabilizando aqui, você pode ver sua família digitalmente, é o distanciamento físico que a gente pede. Então vamos continuar com o distanciamento físico, vamos usando máscara. Essa é a vacina para boa parte da população. Para quem ainda não tem a vacina no braço, a vacina é ficar longe, é distanciamento. E os governos, os nossos governantes, têm que dar condições para aqueles que estão entre o vírus e a fome de ficar em casa, de fazer um distanciamento como deve. Só assim a gente vai superar com essa pandemia, com menos mortes, com menos tragédia, como a gente está vivenciando, batendo aí, infelizmente, os 400 mil mortos. Doutora, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Santa Receita, esclarecendo a dúvida do pessoal de casa. Tem a informação, prestação de serviço e também essa super dica, porque é o distanciamento físico, mas não afetivo. Então demonstre o amor por quem você ama. Fique longe fisicamente, mas demonstre todo o seu carinho, seu amor por essa pessoa tão especial, porque a maior prova de amor hoje em dia é você estar longe de uma pessoa fisicamente para protegê-la também. Doutor, muito obrigada, viu? E a gente espera mesmo o senhor daqui 2, 3 meses com mais respostas e boas notícias pra gente. Obrigado, Luara. Prazer, Eduardo e Letícia. Um grande abraço para vocês.